Olá, seja bem-vindo à Mostra Online de Profissões Avalie e Realize. O objetivo desta mostra é apresentar informações importantes sobre cada área profissional, a fim de te ajudar a identificar as suas habilidades e se identificar como mais áreas. Hoje nossa convidada é a Juliane Novaes, funcionária pública do órgão ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Fique com a gente, eu tenho certeza que será uma conversa muito construtiva, muito valiosa para o seu processo de escolha profissional. Olá, Ju, seja bem-vinda à Mostra de Profissões Avalie e Realize. Nosso objetivo aqui é ajudar os jovens a entenderem e compreenderem melhor sobre as áreas profissionais, e você foi convidada para fazer parte desse projeto, dando a sua contribuição enquanto funcionária pública. Você já passou por mais de um órgão, já com um nível superior, e tenho certeza absoluta que a sua contribuição vai ser de grande valia e os jovens vão poder se identificar com a sua história, com a sua experiência, e que outras pessoas, né, possam ser motivadas a investir na área profissional, seja na área pública, né, ou privada, mas que elas se empenhem de estudar, de procurar progredir na área que elas estiverem investindo. Tá? Eu gostaria de te dar uma oportunidade para você falar alguma coisinha. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de participar desse projeto, que eu achei muito interessante quando você me apresentou o projeto, e eu tenho bastante coisa para falar para os jovens que querem começar a carreira de administrador e trabalhar tanto na iniciativa privada ou num órgão público, né? Ser concursado. Então, a gente pode trocar muitas informações e acredito que vai ser bastante interessante para quem estiver assistindo. Com certeza será. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de informar, né, as pessoas como nós nos conhecemos. Na verdade, foi em torno do ano 2000, né, nos Correios. Eu era estagiária de administração, fazia um curso técnico de administração, e ali você já era uma funcionária concursada, né, e a gente fez amizade, vocês me ajudaram muito também naquela época, né, e apesar da gente ter se afastado um pouco dali, mas eu vim acompanhando, né, até pelas redes sociais, e vendo também seu progresso, seu investimento, né, na área profissional. Eu admiro muito isso. E aqui hoje você está tendo a oportunidade de compartilhar, né, um pouquinho dessa sua experiência. E aí eu gostaria de te pedir para falar, né? Você mora no Rio de Janeiro mesmo ainda? Moro. Na verdade, o Rio de Janeiro me adotou, né? Uhum. Minha experiência no Rio veio através do concurso, que eu fui aprovada no concurso de administradora júnior para os Correios. E aí, para assumir a vaga, eu tive que me mudar do interior do estado aqui para a capital, para poder assumir o cargo de administradora júnior nos Correios. Bacana. Então, isso já vão 20 anos, né? Nesse processo de trocar de cidade. Antes do Correio, eu tive uma experiência numa multinacional da área química. Eu atuei na área de logística e, ao longo da minha carreira, eu tenho me mantido sempre na área de administração e de logística. Então, isso é uma coisa que me deixa muito alegre, né? Porque tudo que eu estudei, realmente eu consigo vivenciar no trabalho. Ah, que interessante. No caso, então, essa atuação em logística foi seu primeiro emprego ou não? Sim, eu entrei como estagiária nessa multinacional e eu permaneci 1 ano e 7 meses como estagiária e fui efetivada. Nesse período, eu concluí o curso de administração, né? Quando eu já era funcionária. E aí, depois, ingressei numa pós-graduação, na verdade, num MBA em logística. E assim que eu concluí, eu achei que isso fosse alavancar um novo cargo, um aumento de salário, e o meu chefe falou que o meu foco estava errado, que eu devia procurar o mercado. E aí, nessa ocasião, que eu fiz o MBA, eu trabalhei com 3 pessoas dos Correios,
E quando saiu o concurso dos Correios, eles levaram um edital para o MBA e me entregaram um edital impresso, porque nem tinha internet ainda para poder se candidatar a uma vaga, né? A gente tinha que vir do interior ao Rio de Janeiro para fazer uma inscrição nos Correios da 1º de março. Então, eu comecei nesse processo, né? Vim ao Rio, me inscrevi e comecei a estudar, peguei a parte bibliográfica, né, do edital, busquei os livros e estudei sozinha para o concurso. Né? Minha primeira experiência nos Correios foi estudando sozinha. E aí, uma grata surpresa, né? Tinha 5 vagas para administrador júnior e eu passei em 7º lugar. Foi muito gratificante, porque eu imaginei que ao longo do tempo eu seria chamada. E eu fui chamada juntamente com o pessoal da primeira colocação. Né? Ai, que bacana. Que bacana. Foi ótimo. Você, então, eu já entrei na primeira chamada. Que bacana. Antes, então, de você entrar nos Correios, você já tinha graduação, então você já teve sua experiência completa de concurso público já no nível superior. Quando eu fiz 18 anos, só voltando um pouquinho mais no tempo, eu comecei a tentar fazer concurso. E eu fui aprovada no concurso do TRE. Só que tinha prova de datilografia. E eu vim ao Rio fazer uma prova ali no Liceu de Artes e Ofícios, na Central, e eu fiquei reprovada na prova de datilografia. Então, foi uma experiência boa, né? Mas no final das contas eu não tive o êxito que eu esperava. E aí, como eu tinha me reprovado e fiquei chateada com aquela prova, aí eu falei, não, vou ficar na iniciativa privada. Aí passaram-se vários anos até eu voltar com força total para os concursos. Interessante que você disse aí, né, estudou por conta própria. Né? Muitas pessoas se acham incapazes de passar um concurso público, né, estudando sozinhas, né, por conta própria, sem estar num cursinho. Né? Lógico, sendo possível estudar junto num cursinho, né, favorável, mas não havendo essa possibilidade, né, sim, é possível. Né? Tudo depende também do empenho, né, do esforço, da dedicação. Né? Sim. É uma coisa importante que, assim, quando eu comecei a estudar, né, para a prova, eu tinha recém terminado, né, tinha pouco tempo de conclusão da faculdade e da pós. Então, isso me ajudou, porque eu já vinha num ritmo, né, estava tudo bastante fresco, né, eu tinha estudado há pouco tempo e isso favoreceu, né, era mais relembrar o que eu vinha estudando na faculdade e na pós. Muito legal. E você, além do curso superior, né, e da pós, você chegou a fazer outros cursos dentro e fora da administração? Ainda no período que eu trabalhava no Correio, eu fiz um mestrado na Rural, né, lá na Universidade Rural Esteropédica, em Gestão e Estratégia. E esse mestrado foi uma coisa meio inesperada, né? Eu não tinha planos e de um desafio que surgiu no trabalho, eu resolvi prestar a prova da Ampare e fui bem na prova e consegui a vaga no mestrado lá da Rural. E aí eu fiz o mestrado e quando eu estava quase por concluir o mestrado, aí eu caí dentro para estudar para concurso. Aí eu estudei para o BNDES, eu cheguei a ser aprovada 2 vezes, mas não fui chamada, né? Fiquei na espera. E vários outros, em Metro, Ministério do Planejamento, Petrobras, vários, né? Até nesse período surgiu um segundo concurso para o Correio, que era para uma vaga de administrador pleno, e em 2006 eu consegui passar nesse concurso de administrador pleno. E aí eu mudei de área dentro dos Correios, eu saí da gerência de administração e fui para a gerência de transporte, né, que é a gerência da frota. Na época, hoje eu acho que já tem até outro nome. E aí eu fui trabalhar com transporte, né, dentro da minha
segunda formação, né? Uhum. E aí eu tive quase 3 anos de experiência no planejamento de transporte dos Correios, na entrega de urna, de livro didático, operações de final de ano, né, de entrega, de carga. Então, enriqueceu bastante a minha experiência na área de transporte. É verdade. Interessante uma coisa que você falou, né? Você chegou a fazer vários concursos, né? Alguns você até foi aprovada parcialmente, né? Porque alguns concursos exigem mais de uma etapa, outros você nem foi aprovada, né? Talvez tenha acontecido também. Mas é interessante isso também, porque muitas pessoas acham que não foi aprovado logo de primeira, desiste, não tem como mais. Então, Né? eu costumo dizer que o concurso ele é acumulativo. Você tem que entrar naquela estrada e não sair dela até obter o êxito. Porque, assim, as primeiras experiências que eu tive, eu fiquei reprovada. Eu não cheguei nem no número para ter a prova discursiva corrigida. Depois eu fui melhorando, eu fui ficando 50% até passar a ter a prova discursiva corrigida, né? Porque o concurso do BNDES e outros concursos maiores, né? Eles têm prova discursiva. E aí foi um crescente, né? Entrei nos cursinhos e eu fiz vários cursos para poder ir me capacitando para continuar nessa parte nessa estrada de arrumar um emprego que eu achasse que estava mais voltado para a minha formação, para a minha realização pessoal e financeira também. Você chegou em algum momento a fazer cursos preparatórios para concurso? Sim. Só nesse para administrador pleno que não? Para administrador pleno, não. As duas provas que eu fiz para os Correios, eu estudei por conta própria. Né? Porque, assim, igual eu expliquei, como eu vinha de um curso praticamente em cima do outro, né? Porque, assim, eu terminei o curso de administração em 98, aí terminei a pós em 2001 e terminei o mestrado em 2006. Então, assim, eles eram muito próximos, né? Então, assim, eu fiquei um período estudando, né? Bastante para essas formações. Então, como era tudo dentro de administração e de transporte, eu acabei ficando dentro do foco da própria administração. Né? É verdade. Que interessante. Você se formou muito novinha, né? Você escolheu a administração assim, aleatoriamente, ou você sempre desejou fazer o curso de administração? Como foi a sua escolha? Olha só, Ju, eu sou uma aluna da escola pública, sabe? A minha família tinha bem pouca grana e eu tive uma sorte muito grande que meu pai foi funcionário de uma faculdade. Então, eu estudei na escola pública durante do pré até o ensino médio e esse local que meu pai trabalhou, ele poderia me dar uma bolsa. Então, na verdade, eu escolhi dentro ali daquele local o que eu achei que tinha mais a ver comigo. Era como se a vida estivesse abrindo uma oportunidade para mim. Eu segurei essa oportunidade que foi fazer administração. Legal. Porque meu pai tinha 4ª série primária. Então, assim, minha mãe também não era formada. Então, o poder estudar numa faculdade com uma bolsa integral foi o que fez diferença na minha vida. Porque eu, na verdade, até estudar numa federal, para quem mora no interior, ia ser mais caro para minha família do que me manter em casa e eu conseguir estudar nessa faculdade com bolsa. Então, eu recebi uma bolsa integral de administração e peguei essa oportunidade e segurei ela bem firme. Ah, que lindo. Isso muito legal. Que aconteceu, que eu tenho muito a agradecer, né? Tanto ao meu pai quanto a Deus por ter aberto essa porta para mim, que foi uma oportunidade de mudar de vida. Né? É verdade. E à medida que você foi conhecendo a administração também, você foi se identificando e mergulhando, né? Sim, porque eu falo assim, eu tive muita sorte, porque eu comecei o curso, né?
E no comecinho do ano, em abril, eu consegui esse estágio na multinacional. Uhum. Então, isso acabou me favorecendo, né? Porque já em 96, em dezembro de 96, eu já passei a ser funcionária da multinacional. Uhum. Então, assim, isso foi um favorecimento também, né? Uhum. Porque eu consegui me empregar em uma empresa multinacional, ainda concluindo o segundo ano da faculdade de administração. Que habilidades você considera imprescindíveis para um profissional da área de administração? Olha só, existem duas habilidades que eu considero que são muito relevantes. Primeiro é a comunicação. O jovem precisa melhorar muito a comunicação, né? Porque o processo de comunicação ele é um diferencial para o profissional de administração. Uhum. E outra coisa que eu acho que é fundamental é saber lidar com gente. Uhum. Porque você precisa, né, ter habilidades de empatia, de liderança. Então, essa parte de lidar com pessoas, você precisa trabalhar diariamente, porque é uma realidade da profissão. Né? Você não trabalha sozinho, você vai trabalhar, você vai gerir pessoas, você vai interagir com pessoas, né? Sejam eles seus fornecedores, seus clientes, seus subordinados. Então, é preciso trabalhar isso. Se não veio pronto, né, da vida, tem que fazer curso e tem que aprimorar. Uhum. Interessante isso. Tem que estudar muito também, né? Você não pode concluir o curso e se acomodar. Todos os dias tem que gerar um aprendizado. Uhum. Interessante isso que você falou, porque realmente existem habilidades que a gente já tem, né? Algumas a gente já tem mais facilidade, né? E outras são possíveis sim de serem aprimoradas em cursos, né? Desenvolvendo. E é isso, né? Se a gente não tem facilidade em certa área, a gente pode estar disponível em aprender, né? Estar pode disponível fazer em aprender leituras especializadas também, porque importante. Tem muito livro, muito material, né, na própria internet que você pode treinar e ler e aprender até sozinho mesmo, né? Se não tiver condição financeira para fazer um curso, né? No momento, um curso de renome, uma coisa assim, porque acaba que esses cursos de nome, eles têm um peso muito grande para os currículos, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de instituição, porque são cursos mais caros. Então, tem que fazer aquele esquema da escada, degrau por degrau, começa e isso vai alavancar alguma coisa profissionalmente no futuro, quando tiver possibilidade, aí alça voos maiores. Exatamente. Existem cursos gratuitos, inclusive, né, hoje em dia na internet, né? E aí, não havendo realmente essa possibilidade de cursos mais caros e de nomes conhecidos, começa dentro do possível, né? O importante é começar, né? Verdade. Eu lembro da minha aula inaugural no mestrado, que o professor Silvestre ele disse: nós precisamos ter iniciativa e acabativa, né? Porque se a gente não se dispõe a iniciar e se a gente não conclui aquilo que iniciou, foi uma perda de tempo, né? Então, a gente deve ver o que a gente prever para o nosso futuro, né, o que a gente almeja para o futuro e ver o que a gente precisa ter para chegar até esse local que a gente, né, a nossa visão de futuro, onde a gente quer chegar. É verdade, verdade. Você consegue indicar, pelo menos na sua percepção, pontos positivos e negativos da área de administração? Ou é muito pessoal? Não, eu consigo. Como ponto positivo para a carreira, eu acho que a administração é uma carreira que te dá a oportunidade de ser muitas coisas dentro da administração. Se você, por exemplo, não gosta de matemática e não quer trabalhar em finanças, você tem a possibilidade de trabalhar no RH, que é lidar com pessoas, né? São atividades mais emocionais, mais, né, que você vai ter outras precisar de outras habilidades que não a lógico-matemática.
Você tem a possibilidade de trabalhar com logística, que é uma coisa muito viva, movimento. Você tem a possibilidade de trabalhar com marketing. Você tem um leque muito amplo de coisas que você, dentro da profissão que você pode eleger para ser o seu nicho ali de atuação. Então, eu acho isso um ponto positivo, porque você consegue, dentro da carreira, fazer coisas muito diferentes, né? Então, isso é positivo. Agora, de negativo, eu acho que as pessoas que não sabem o que querem ser vão fazer administração, ou o fato também de ser um curso que não demanda muito dinheiro para ser montado, ele acaba sendo mal visto, mal preparado, eu acho, porque para se investir em criar um curso de administração é mais barato do que se investir num curso de medicina, que precisa de laboratório ou de engenharia. Então, isso faz com que haja uma depreciação e as pessoas também, às vezes, ocupam atividades de administração sem ter formação para isso. Então, eu acho que a gente tem que defender a carreira de administrador, né? Porque a administração é para administrador. Então, assim, quem entra no curso de administração deve estudar, deve se aperfeiçoar, e a gente deve mudar a cara, né, desse perfil que eu percebo, né? A gente olha o valor que está sendo pago para os profissionais é muito baixo. E é como se houvesse uma depreciação da profissão, no meu entendimento. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa mostrar que a gente tem valor e ir além. E, Ju, o órgão que você trabalha hoje, né? Hoje, atualmente, eu trabalho na NTT, né? Na verdade, eu já estou com 13 anos e alguns meses. Em 2008, eu ainda estava lá na saga dos concursos, né? Eu ainda vinha fazendo muitas provas, e aí eu fiz um feito que foi fantástico, e que foi passar em 2 concursos, né? Quase simultâneos. Eu passei para o Gasoduto Brasil-Bolívia, da Petrobras, uma classificação muito boa, e passei para a NTT em uma vaga, eu fiquei com essa vaga. Então, eu entrei na minha área, né? Eu sou especialista em movimentação de cargas e foi incrível, né? Foi uma experiência incrível e estar dentro da minha área, né? Foi algo assim indescritível. E tem tudo a ver eu com nem costumo falar disso, sabe? Porque eu às vezes fico meio acanhada de falar isso, mas assim, existem pessoas que convivem comigo que sempre falam isso por mim. Então, eu entrei lá na agência, né, em 2009 e estou lá, firme e forte. Agora eu estou em outra área, né, porque eu entrei primeiro na área de processamento de autos de infração e agora eu trabalho na área de logística. Já desde 2016 eu atuo na área de logística. Que bacana. No caso, a NTT, qual é o contrato de trabalho? CLT, estatutário? Só para o pessoal que não sabe. A NTT é estatutária, é uma autarquia do governo federal, né? É uma agência reguladora que atua na regulação de transporte terrestre, sejam eles rodovias concedidas, transporte dutoviário, ferroviário, transporte de cargas em âmbito estadual e internacional, transporte de passageiros em âmbito interestadual e internacional. Muito bom. E assim que você foi convocada para o concurso, né? Você teve treinamento específico para a função que você foi aprovada ou não? O que acontece é o seguinte, a última etapa do processo seletivo era um curso de formação de aproximadamente um mês, e esse curso ele ainda era uma etapa classificatória e eliminatória, então você precisava ter nota, e aí contava na classificação também, quanto maior a nota, né, mais
opções de escolha você teria. Alguns cargos que tinham vagas, as pessoas se esforçaram muito ainda para ficar com notas maiores, para poder ter opção de ascender na nota, né? Mas no meu caso, para o meu cargo, eu fui a única que participei, porque no Rio tinha uma vaga apenas. Entendi. Mas de modo bem grosseiro, assim, você pode dizer alguma coisa sobre quais as principais atividades que são exercidas por um administrador dentro da sua função? Hoje, a minha principal atividade é a parte de gestão contratual, né? Nós fazemos gestão dos contratos que estão firmados já e fazemos termos de referência para as novas contratações. Eu apoio a coordenação, né? E são atividades administrativas e de logística dentro da área, né? E a gente é uma área de suporte para as atividades de fiscalização, que são atividades fins do nosso órgão. Bacana. Eu ia te perguntar se você já tinha noção que lidaria com essas atividades, você tem se identificado desde lá de trás, né? Mas óbvio, né? Quando você fez esse concurso, você viu no edital que fazia todo sentido, né? Com a tua experiência, com a área que você já vinha se identificando, né? Imagino que sim. Na verdade, assim, eu falo que é muito curioso isso, porque eu tenho uma amiga que ela sempre fala que ela é uma profissional de logística. Quando eu peguei o edital, eu tinha ideia que ela fizesse a prova. No primeiro momento, eu não tinha intenção. Como ela disse que não faria a prova, eu falei, então eu vou prestar a prova. E eu prestei a prova. Minha amiga nem mora no Rio, e eu peguei, porque era tão voltada para a área de logística, eu pensei, a cara dessa minha amiga, mas ela não quis fazer a prova. E aí eu me inscrevi e me preparei, porque assim, parece que a minha vida profissional foi acrescentando coisa a coisa para isso. Por exemplo, a agência, ela regula, né, a parte de transporte de produtos perigosos. E a empresa que eu trabalhei era uma multinacional da área química. Eu estava acostumada a preparar cargas de produtos perigosos. Tudo encaixado, né? Cargas. Aí a parte do correio também, quando eu trabalhei no planejamento de transporte, que era ver toda a parte de carga, de cubagem de veículo, de adequação, qual era o melhor veículo para cada tipo de carga. Então, isso parece que a vida veio me preparando realmente para essa prova. Gente. Mas o estudo, né, que veio acompanhando foi igual uma peça de Lego. Ela foi encaixando uma perfeição absurda. A sua jornada de trabalho, ela é fixa ou variável? Tem escala, ou de segunda a sexta, como é? Não. A minha jornada é de 40 horas, de segunda a sexta. Durante a pandemia, né, eu tive a experiência de fazer teletrabalho, mas a minha área, como é uma área de suporte hoje, eu precisei voltar ao presencial e eu tenho atuado de forma presencial, com ponto eletrônico, de segunda a sexta. Bacana. As atividades de trabalho, na maior parte do tempo, são realizadas por você de forma sentada, ou em pé, ou andando? Na verdade, assim, eu uso muito o computador, né, sistema. Hoje a gente tem alguns sistemas eletrônicos que substituíram o papel, né, porque quem trabalha no serviço público sabe que a gente mexe com muito papel, né? Hoje a gente ainda tem uma quantidade de processos que a gente precisa digitalizar e arquivar, porque a gente está no período da transição, né? Os novos processos já foram montados de forma eletrônica, mas a gente tem todo um passado, né, de processo que a gente precisa guardar, que eles têm que ser mantidos por anos, e aí a gente está nesse processo também de digitalizar os processos físicos. Né? Mas, de qualquer maneira, a maior parte do tempo é sentado, usando o computador e sistema. O serviço que você executa, né? Ele tem exposição a riscos químicos, físicos e biológicos?
Caso positivo, que condutas devem ser adotadas por segurança? Hoje, risco químico e biológico não, né? Porque é uma atividade administrativa. O que eu me preocupo muito é a questão da ergonomia, né? De estar com a altura do monitor, né? do braço, sentar de forma correta para evitar questões de coluna, de visão, mas, assim, de um modo geral, esses são os físicos que a gente está submetido, né? Tá. Eu acho que não tem a ver com o serviço público em si, né? Um profissional de administração que atua na iniciativa privada também tem que ter esses cuidados, não é uma particularidade, né, do trabalho que executa. Exato. Que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de investir em concurso público de nível médio? Ou de nível superior, né? Você teria algum conselho específico para cada tipo de concurso ou não? Eu não consigo separar muito, né? Eu vou falar uma questão, por exemplo, depois que eu me formei, eu nunca mais fiz prova de ensino médio para concurso. Então, assim, uma vez formada, eu falei assim, eu quero batalhar aqui dentro da minha área de formação. O que eu tenho para falar para os jovens que estão assistindo é que não parem de estudar. Fazer concurso é um processo que você tem que ter disciplina, você tem que ter metas, você tem que caiu, levantou e continuar. Não dá para parar. Quando para, é um retrocesso. Então, assim, é um processo que você tem que ir acrescentando todo dia e não desistir dele. Então, mas não espere um edital sair para começar a estudar. Você tem que começar a estudar muito antes. E aí vem estudando pelo edital anterior. Quando sair o novo edital, tem que estudar aquilo que modificou entre o antigo e o novo. Português fundamental, a pessoa tem que estar sempre lendo, estudando português. Português é um diferencial nas provas, então tem que estudar muito. Outra coisa que eu acho que é importante, durante todo o meu período de provas, eu só fiz concurso voltado para a área de administração. Por quê? Porque com isso eu conseguia acumular o estudo. Porque se você uma hora faz banco, uma hora faz tribunal, outra hora você desfoca as matérias que você tem que estudar para cada um. Eles têm poucas coisas em comum. Então, se você é um profissional de administração e só está fazendo concurso de administração, você vem gradativamente acumulando conhecimento dentro da área de administração. E você não sai do foco. Então, eu acho importante ter foco, ter disciplina de estudo. E isso é meio assustador, né? Durante o período do concurso, não dá para você manter uma vida normal. Não dá para você ir à balada todo sexta, sábado, não dá para ficar perdendo tempo. Então, assim, o tempo que tem que ser voltado realmente para o estudo. Tem que abrir mão por um período para poder obter aquela lugar ao sol que a gente almeja, né? Porque se você quiser ter uma vida normal, não é compatível com a rotina de estudo que você precisa ter. Com certeza. Ju, agora eu vou te dar um espaço para você fazer as considerações finais e logo após eu vou fazer o meu agradecimento e a gente encerra. Eu achei que foi muito rico participar, eu me senti honrada pelo convite. Eu espero que essa nossa conversa seja proveitosa para os jovens que estão assistindo, né? Eu espero que eles se animem, se motivem, né, a entrar, porque a gente precisa, antes de mais nada, se conhecer. Existe um perfil, eu acho, que opta por trabalhar no serviço público, que é uma pessoa que necessita de segurança, que necessita, né, de ter uma situação mais estável
para o trabalho. Então, você precisa se conhecer. Qual é o tipo de risco que eu quero enfrentar? Eu estou disposta? Porque existem profissões, né, na iniciativa privada que são desafiadoras, que têm risco. Então, assim, e a pessoa ela não consegue a segurança, mas tem gente que gosta de viver atividades de risco. Então, assim, primeira coisa, se conheçam como profissionais, como pessoas, para você conseguir fazer a sua escolha de vida, né? Para desenhar o seu futuro. Pense aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, porque assim, autoconhecimento é fundamental nesse processo. Você precisa se conhecer, conhecer os seus pontos fortes e fracos, trabalhar os pontos fracos para que eles melhorem e cada vez mais aprimorar seus pontos fortes, porque não é possível estagnar. É preciso autoconhecimento, é preciso disciplina, é preciso gostar de estudar. E, assim, às vezes eu vejo alguns jovens, eu quero passar no vestibular. Só que a vida é um vestibular diário. Se manter num emprego competitivo no mercado, é preciso estar todo dia trabalhando. Não existe hoje, com esse mundo dinâmico que a gente vive, a possibilidade de estagnar. Não dá para terminar uma formação e ali eu vou ficar 40 anos trabalhando na mesma atividade. Exato. O mundo mudou, né? Os nossos avós viveram isso, né? De ter um conhecimento que durava. Hoje o conhecimento dobra, triplica num período de tempo muito curto. Você vê, quando eu comecei a estudar, não tinha Windows. Então, assim, hoje uma criança de 3 anos já acessa um aplicativo e baixa um aplicativo na loja de aplicativo. Então, assim, o mundo é muito dinâmico. A profissão também é dinâmica. Então, assim, ousadia, energia, disciplina, autoconhecimento é o que eu tenho para dizer que eu entendo hoje que a gente precisa trabalhar diariamente nesses conceitos. É verdade. Ju, resumindo tudo o que nós conversamos, a palavra que eu consigo resumir é espetacular. Porque realmente a nossa conversa foi muito, muito direta, né? Eu tenho certeza que vai alcançar muitos jovens, né? Aqueles que já tinham uma noção, algum entendimento sobre administração, mas ainda não tinham certeza se era a área que iriam investir. Eu tenho certeza que a sua experiência, tudo que você compartilhou, vai ajudar nesse ponto de decisão, né? E aqueles que não tinham a menor ideia, pode ter sido também um tipo, poxa, tem um pouco a ver comigo, ou não tem a ver, né? Mas tanto para o sim quanto para o não, tenho certeza que vai agregar muito valor aos jovens que assistirem a nossa conversa. Eu quero compartilhar uma outra coisa. Só para finalizar, não quero me estender muito. Não, fica à vontade. Eu acho que a gente pode ter êxito eu acho que a gente pode ter êxito em qualquer profissão. Qualquer profissão. Você pode ser, por exemplo, um gari que é diferenciado. Você vê, nós temos o sorriso que nos representa fora do país. Então, você pode ser uma manicure que as pessoas queiram fazer a unha com você porque você é agradável, porque você faz o seu trabalho melhor que o outro. Então, eu acredito que qualquer profissão, quando a gente se dedica, quando a gente faz com afinco, a gente pode ser melhor que os nossos concorrentes. A gente deve sempre fazer melhor do que as pessoas que trabalham no mesmo profissão. Não de uma forma arrogante ou querendo ser melhor que os outros, mas consciência do trabalho que está fazendo com caráter, com ética, para poder ter aquela sensação que eu fiz o meu melhor, né? Que eu vou terminar o dia com a satisfação de ter feito bem feito aquilo que eu me propus a fazer. Sensacional, isso mesmo. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Tá bom. Depois eu quero receber o feedback aí, como é que foi a resposta, né, do pessoal que assistiu. Se você puder disponibilizar, eu vou ficar muito feliz. Com certeza. Eu fico muito feliz em apoiar seu projeto. Então tá bom, João. Um beijo. Beijo, obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau.